O presidente russo Vladimir Putin anunciou nesta manhã a primeira vacina contra a Covid-19 sob desconfiança da comunidade científica mundial. Sobre esse assunto, a gente recebe agora o infectologista, pediatra e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Dr. Renato Kifuri. Bom dia. Bom dia, Adriana. Prazer te falar com você novamente. Prazer todo nosso. Obrigada por nos atender, pelo seu tempo por aqui. Vamos lá então, né, doutor? O Putin anunciando aí que a Rússia é o primeiro país a registrar a vacina contra o novo coronavírus. Não se sabe se é uma pressa em entrar para a história, sendo o país que realmente registrou a primeira vacina nessa pandemia, ou se esse medicamento pode realmente ser eficiente. Dizem as autoridades do governo por lá que não querem nem saber, não precisam da autorização da Organização Mundial da Saúde. O que torna, doutor, uma vacina confiável para ser consumida? Quais os cuidados de verificação pré-consumo? Como o senhor vê essa atitude de Vladimir Putin? Olha, Adriana, você tocou num assunto importante que são os critérios de licenciamento e de aprovação de uma vacina qualquer, né, em qualquer lugar do mundo. As agências regulatórias sérias, Anvisa aqui no Brasil, o FDA americano, a agência europeia, os produtos que são submetidos para registro nesses países devem cumprir o rigor científico estipulado pela Organização Mundial da Saúde, pelas organizações internacionais que entendem como devem ser feitos os estudos clínicos, né? Então você precisa envolver numa primeira fase poucos indivíduos para testar aquela dosagem, saber se ela é segura. Numa fase 2 a gente amplia para ver se essa vacina continua segura em mais indivíduos e se ela desperta produção de anticorpos. E a fase 3, que algumas das vacinas já estão chegando, pelo menos aí temos 5 vacinas na fase 3 ou 6, que vão demonstrar se ela funciona ou não. Então você precisa vacinar aí milhares de pessoas, acompanhá-las por um ano, então para saber se essa vacina realmente protegeu aquele que foi vacinado. Licenciar uma vacina em fase 1, como está a vacina da Rússia, agora é uma temeridade, porque nós não conhecemos sua proteção, sua segurança e se vai funcionar. A própria Organização Mundial da Saúde enquadra a vacina do Instituto Gamaleya como uma vacina de fase 1. Não há dado nenhum publicado na literatura, nos meios acadêmicos, que demonstrem que essa vacina cumpriu algum desses critérios. Então, para nós causa muita espécie, muita estranheza anunciar o licenciamento de uma vacina sem cumprir esses critérios necessários para a aprovação de qualquer produto. Que loucura, hein, doutor? Olha, a comunidade internacional, então, não à toa, coloca essa vacina russa sob suspeita. Em página da Organização Mundial da Saúde, a vacina russa consta justamente, como o doutor dizia aí, na primeira fase, a fase 1 de testes, sem completar a segunda e a terceira etapa. Vamos deixar claro, então, para quem nos acompanha, a gente sabe que a vacina chinesa, por exemplo, a Coronavac, está passando pela fase 3 aqui no nosso país, em São Paulo, em parceria com o Instituto Butantan. Como funcionam essas fases de testes? Qual a importância de cada um deles? E eles devem durar um tempo, o senhor falou aí, essa terceira fase, quando é testada em humanas, tendo que ser observada por pelo menos um ano, doutor? O estudo de fase 3, cumpridos os critérios de fase 1, de dose, ajuste, segurança, e da fase 2, que vamos ver se ela realmente desperta uma resposta imune, se ela induz produção de anticorpos, e nós vamos testar no mundo real. Testar em indivíduos que vão receber essa vacina candidata e um grupo paralelo, né, um grupo semelhante, sorteado, que nós chamamos de grupo controle, recebe uma outra vacina ou um placebo. Então nós vamos acompanhar essa população toda vacinada, aquela que recebeu, sem saber, normalmente esses estudos são cegos, metade recebe vacina, metade recebe um placebo ou outra vacina de controle, e vamos acompanhar. No momento que foram aparecendo casos de Covid, nós vamos ver quantos aqueles que receberam a vacina se protegeram, quantos não tiveram Covid em comparação com o grupo controle. Então, assim são demonstrados a fase 3, assim são demonstrada a eficácia de uma vacina nesse momento do estudo. Então isso leva tempo, é o tempo da ciência que precisa de comprovação. Para incluirmos milhares ou dezenas de milhares, só de inclusão, a vacina de Oxford, por exemplo, o Brasil incluiu 2.000, serão, sei lá, 15, 30 mil indivíduos incluídos na vacina. A vacina da Sinovac chinesa começou o mês passado a incluir, são 9 mil, 10 mil indivíduos para receber 2 doses. Esses indivíduos precisam ser acompanhados. Então,
O estudo é desenhado para 1 ano. As análises interinas, no meio do caminho, com 6 meses, já demonstrando eficácia, eles podem até ser interrompidos, esses estudos, mas eles precisam, no mínimo, desse tempo. Então, não acredito que esse ano teremos nenhuma vacina. Essas vacinas que se demonstrarem eficazes vão se demonstrar no ano que vem. Temos um processo de produção, tem um processo de distribuição. Então, não dá para pular a etapa, né, Adriana? A gente precisa ter um programa, só ter uma vacina segura, porque senão a gente coloca em risco todas as conquistas que as vacinas já tiveram. Imagina a gente colocar uma vacina e depois voltar atrás, dizer que ela não funcionou, que ela dá efeitos colaterais, recolhe, aqueles indivíduos que tomaram, como é que ficam. Então nós não podemos correr esse risco, sob pena de colocarmos toda a confiança que nós já obtivemos com o uso de vacinas em risco. Muito perigoso mesmo, imagina querer criar com rapidez, resolver o problema pura e simplesmente, sem cautela, enfiar uma vacina goela abaixo. Doutor, o senhor falava agora há pouco, pelo menos até o dia 31 de julho, as informações eram de que de 165 vacinas que ao todo estão sendo desenvolvidas, pesquisadas, 5 já estão realmente em fase final, que é a fase testada em humanos. O senhor tocou num assunto bastante interessante também. Quais os perigos de tomar uma vacina sem a aprovação das autoridades médicas da Organização Mundial da Saúde? Esses critérios que ou que se exige para licenciamento, isso vale para medicamentos também, não é só para vacinas não, né? Você não pode lançar um medicamento sem testes clínicos, muito menos vacinas, né? Então você está lidando com vidas humanas. Você não pode fazer o mal, né, para aqueles indivíduos. Então, esses estudos, ele tem esse rigor científico justamente para isso. Para uma vez aprovada uma vacina, ela já demonstrou ser segura. Esse é o principal requisito de uma vacina. Ela não pode trazer efeitos colaterais graves, especialmente nos indivíduos que estão saudáveis. Vacinas a gente aplica em indivíduos que estão bem, indivíduos saudáveis. Então, essa vacina não pode trazer prejuízo, ela tem que trazer benefícios. Então, esses dados de segurança são fundamentais para a gente conhecer. Pode dar reação local, pode ficar dolorido do local da injeção, pode dar uma febre, ok. São eventos até esperados da maior parte das vacinas, mas efeitos colaterais graves elas não devem dar. O segundo critério é o critério de eficácia. E quando a gente analisa a eficácia de uma vacina, se ela funciona ou não é simplesmente funciona ou não funciona. Nós precisamos conhecer, ela funciona quanto, por exemplo, para prevenir hospitalização, formas graves? Quanto é sua eficácia na prevenção de morte? Quanto é sua eficácia na prevenção de formas leves da doença? Como é que ela se comporta em indivíduos adultos jovens? Qual a sua eficácia em indivíduos mais velhos, idosos? Que em geral respondem pior a uma vacina do que adultos mais jovens. Então, com isso, nós vamos conhecer o produto que será licenciado. Então, por exemplo, teremos um produto que nos estudos demonstrou que previne 90% de redução de morte, 80% de hospitalização, reduz 60% infecção entre nós. Em idosos a eficácia é de 80%, mas em adultos mais jovens é de maior eficácia. Então, tudo isso em diabéticos, em cardiopatas. Esses dados de eficácia vão nos dizer a que vieram essas vacinas. Essas vacinas são capazes disso. Se dá uma proteção muito boa para formas graves, mas não tão boa para infecções normais, mais leves, nós vamos continuar utilizando máscaras, vamos continuar com o distanciamento social. Qual o papel e o impacto que essas vacinas terão quando introduzidas em programas públicos? Perfeito. E doutor, o senhor dizia que acha que para esse ano dificilmente a gente deve ter acesso a uma vacina eficaz, mas a previsão para a chegada a esse medicamento é otimista mesmo assim, não? Quando que a gente deve saber aqui no Brasil que temos uma vacina confiável? A Anvisa, por exemplo, é um órgão de confiança, deve aprovar primeiro, sendo aprovado pela Anvisa esse medicamento, não interessa de qual país, pode ser tomado com segurança? Sem dúvida, a nossa agência de vigilância sanitária, a Anvisa aqui no país, é extremamente respeitada, é séria, jamais aprovaria um produto, não tem um histórico nenhum de aprovação de produtos que não cumpram o rigor científico. Agora, prever datas, Adriana, eu acho extremamente arriscado, porque nenhuma dessas que estão em fase 3 comprovou ainda sua eficácia, talvez nenhuma dessas se demonstre eficaz, e a gente precisa esperar as vacinas que estão em fase 2 ou em fase 3, ou em fase 1, então nós precisamos aguardar esses estudos.
conhecer essa eficácia. Esses estudos, certamente, esse ano, extremamente raro que a gente tenha a finalização de estudos, ou seja, nós nem acabamos de incluir os voluntários no estudo, já queremos os resultados, né? Então, nós precisamos do tempo, esses voluntários vão acabar sendo incluídos no final de setembro, quando receberão a sua segunda dose, vamos acompanhar por alguns meses, após a publicação desses resultados, a revisão de todos esses dados, esse dossiê vai ser submetido às agências regulatórias dos países, aqui a Anvisa, o FDA americano, nos outros países. A partir daí inicia-se uma produção. Tudo bem que alguns laboratórios já estão produzindo antes mesmo do registro, né, isso pode acelerar, mas o Brasil provavelmente, que está fazendo parceria, muito bom, deve receber talvez um primeiro lote de vacinas, 10, 15, 20 milhões de doses, talvez no meio do ano que vem. E com 15 milhões de doses, quem nós vamos vacinar primeiro? Né? Nós vamos vacinar os idosos, os profissionais da saúde, nós vamos vacinar aqueles locais onde a epidemia ainda está de maior impacto, em locais onde a epidemia está... Como vamos distribuir, como vamos nos organizar, qual vai ser a estratégia do Programa Nacional de Imunizações para a inclusão de uma vacina? Isso vai depender da vacina, primeiro. Né? Vai depender de que perfil tem essa vacina, que eficácia ela tem em diferentes grupos, vai depender da epidemiologia nossa, onde a epidemia está, que caminho nós estamos. E vai depender da quantidade, que número de doses nós vamos ter de vacinas disponíveis. Então, aquele indivíduo que está esperando a vacina para pular o carnaval, é melhor ter outra expectativa, porque certamente esse indivíduo adulto jovem que pula carnaval não deve ser o primeiro a receber a vacina, né? Não, e eu ia justamente perguntar para o senhor sobre isso, quem deve receber as primeiras doses, quais pessoas, como elas devem ser escolhidas. O senhor adiantou um pouquinho sobre essa resposta, mas para entender ainda melhor, será que essa decisão será tomada pelos órgãos políticos, pelos governos ou pelas autoridades médicas? No Brasil, quem determina é o Programa Nacional de Imunizações, que tem um comitê técnico que vai definir qual vai ser a estratégia de uso da vacina, normalmente em função dessas características que nós elencamos. Que vacina é essa, que performance ela tem nas diferentes idades, nos diferentes grupos, que quantidade nós temos e que grupo priorizaremos. Talvez nós tenhamos um cenário diferente que até hoje não vivenciamos, que é São Paulo ter uma vacina, o resto do país ter outra, o Paraná fez um acordo com o laboratório e ter uma, então é um cenário que é possível, porque as parcerias não estão sendo feitas somente em nível de ministério, estão sendo feitas em nível de governo estadual, então nós talvez tenhamos que conviver no país com diferentes acordos de transferência, compras de vacinas diferentes. Mas, normalmente, o Programa Nacional de Imunização é quem define grupos com a melhor estratégia, quem vai ser vacinado e em que ordem. Mas eu ouso dizer, como vem fazendo outros países já se posicionando, o Reino Unido, os Estados Unidos, elencando como prioritários para receber a vacina, desde que ela seja segura e funcione nesses grupos, os idosos, os profissionais da saúde, especialmente esses idosos institucionalizados, e depois os grupos mais vulneráveis, como os diabéticos, os hipertensos, os doentes que têm doença cardíaca ou pulmonar. E, obviamente, são os grupos que mais são vulneráveis a formas graves da doença, ou nos casos dos profissionais da saúde que se expõem com maior frequência. Sim. Faria todo sentido. Lembrando que o coronavírus provoca uma doença ou uma série de sintomas que ainda são estudados, inclusive a reinfecção, a possibilidade de reinfecção é também motivo de estudo médico. A gente andava entrevistando especialistas aqui no Jornal da Manhã, segunda edição também sobre esse assunto, e a possibilidade de sequelas também da doença. Então todo cuidado segue sendo pouco. Obrigada, a gente conversou com o Dr. Renato Kifuri, que é infectologista, pediatra e também diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Obrigada, viu, doutor, como sempre, pelos esclarecimentos todos e até a próxima. Até a próxima, Adriana. Um bom dia a você. Bom dia também, doutor. Obrigada. Boa terça-feira.